Está entrando no ar o programa que vai mudar a sua história. Pílulas da Felicidade. Com Lenice Reiner, no apoio de Beleza Motobike. E aí, galerinha linda, é muito bom estar aqui e melhor ainda ter você com a gente para curtir mais uma de nossas pílulas. E hoje vamos falar dos bloqueios. E esses bloqueios vão ser revelados para você a partir de agora. E como você pode tornar eles como seus aliados? Sabe que durante muito tempo nós vivemos bloqueios e não entendemos como eles impactam a nossa vida. E revelar os segredos por detrás do bloqueio, seja ele da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e também da traição, isso vai te mostrar por que às vezes você não consegue se entender. Por que você é assim? Por que você não consegue ser feliz? E eu já vi muitos dos meus pacientes dizer que nasceram para serem felizes mesmo. E é muito comum em nossos eventos, em nossas palestras, as pessoas virem contar as suas histórias. Sabe de uma coisa? Por detrás da história que você conta, também existe o bloqueio. E eu sou Lenice Reiner e estou aqui para ajudar você a entender de uma vez por todas por que você não consegue se entender, o que acontece com você. Mas antes eu tenho um convite para te fazer. Se inscreva no nosso canal no YouTube e siga nosso Instagram, @lenice.reiner. Compartilhe com os seus amigos os nossos canais de comunicação, para que esse aprendizado, se está fazendo sentido para você, alcance mais pessoas, já que o nosso tempo aqui é curto e às vezes só dá tempo de explicar os bloqueios e a existência de cada um deles. E é muito comum nessas situações as pessoas se identificarem com determinado bloqueio e fazerem a seguinte pergunta: como eu consigo entender o meu bloqueio? Ou melhor, descobrir qual é o meu bloqueio? Seja lá qual for, para nós aqui isso não existe. Isso não é saudável e isso não é viável. E em determinados níveis a gente consegue afirmar que isso não é possível. O mais importante é que você acredite que é quem precisa ser para se tornar o que nasceu para ser. E que você entenda de uma vez por todas, para ser feliz, você só precisa de você, do jeito que é. E que por mais difícil isso possa parecer, seja na dor que você traz consigo, toda dor que você tem traz recurso, ou melhor, um potencial, superpoder. E como é que eu consigo me livrar desse bloqueio para que seja revelado para você? Hoje vou trazer o bloqueio de rejeição, para que você se identifique se você tem algo disso um pouco. Acontece que a dor da rejeição traz consigo, por exemplo, um recurso que naquele momento em que o bebê teve que ficar escondidinho dentro do útero, não existia. Esse bloqueio de rejeição, e não é que você se sinta rejeitado, você sente a dor da rejeição. Não é que você esteja sendo rejeitado, você apenas sente que está. E de onde ele vem? Quando o mundo não te quis, se você sofre esse bloqueio, naquele momento o recurso foi desenvolvido e ele é extremamente potente, que é a mente, a imaginação, a criatividade. E como eu disse que por detrás de cada situação difícil, algo bom se esconde. E aqui você já pode perceber. Mas o lado bom é que fomos condicionados a considerar só o sofrimento. Ou seja, o lado ruim, o lado da dor. O que acontece que a maioria das pessoas me pergunta: tá, Lenice, como é que eu faço para doer menos? Primeiro você precisa entender de onde vem esse bloqueio. E ele nasce lá na barriga da mãe, como trouxemos já em alguma pílula passada. Quando a mamãe está grávida do bebê, talvez ela tenha vivido alguma situação difícil, perdeu alguém da família, perdeu o emprego. Talvez aquele momento de muita dor e sofrimento da mãe fez com que o útero se tornasse gelado. E aquele mundo frio onde você estava não era bom. O mundo te quis e agora não te quer mais. O que eu quero trazer aqui para você é que você tenha clareza, para você entender quais são os sinais que o recurso da dor da rejeição traz. Quais são as dores que ele tem na vida e para que você não sofra mais de rejeição e essa rejeição que você está sentindo, eu quero começar falando do recurso, todo o potencial criativo que a pessoa que se sente rejeitada tem, que é criar um mundo paralelo. Porque aqui eu
Na mente eu posso criar qualquer coisa, mas na realidade eu não consigo. E isso traz um grande benefício para o dia a dia, para a sua profissão, principalmente para quem trabalha com arte. E toda essa criatividade, ela vem para ajudar a pessoa a desenvolver grandes ideias. E muitas vezes as pessoas dizem, meu Deus, de onde é que aquela pessoa tirou aquela ideia? Eu não teria capacidade de ter uma ideia como aquela. Toda a energia desse potencial vai para a cabeça. Por isso que às vezes você encontra aquela pessoa magra, que nós vamos ver mais para frente. Esse é um grande recurso que ela traz para a mesa. Ter o bloqueio de rejeição pode ser incrível ou terrível. E como é que a gente vai fazer então para ser bom? Sendo quem você é. Entender que os recursos existem dentro de você, estão todos disponíveis. Participando da nossa mentoria, você vai ganhar essa habilidade e ganha consigo uma responsabilidade que eu confesso é muito difícil. A responsabilidade de não só se respeitar, como respeitar o outro como ele é. Respeitar os seus próprios limites e potencializar o seu potencial. Olha que incrível! Faz qualquer coisa existir dentro da cabeça. Mas para eles, para quem carrega essa dor da rejeição, fazer acontecer não é o mesmo que acontecer de verdade. Não espere que ele crie e execute. Olha só. Consegue criar na cabeça, mas não consegue fazer, executar, trazer para a realidade. Como muitas coisas, tem ideias incríveis e às vezes uma ideia vai se emendando na outra ideia e quanto mais ideias tem, menos faz acontecer. E se você tem uma pessoa dessas por perto, não entende de onde veio essa ideia maluca e fenomenal, como eu disse antes. Apenas na cabeça. E acredite, ele faz tudo dar certo na cabeça, mas nem sempre vai dar certo porque ele só planeja na cabeça. E muitas vezes esse planejar na cabeça não quer dizer que ele planeja no papel. E quando ele não planeja no papel, como é que a outra pessoa que está do lado vai executar ou então ajudar as ideias malucas? Então, temos algumas coisas para você começar a entender como essa pessoa funciona. Quase tudo que começa não consegue terminar. Tem 10 coisas começadas e não consegue terminar nenhuma. Conhece alguém assim? Que começa um monte de coisa e não termina? Às vezes tem todo esse mundo louco dentro da cabeça dele, mas ele tem medo de se sentir rejeitado pelo mundo, porque a realidade realmente é muito diferente do que ele faz na cabeça. Então tem algumas vezes que ele acaba não expondo as ideias malucas, porque ele tem medo de ter as suas ideias rejeitadas. Porque ao momento em que ele tem as suas ideias rejeitadas, para ele é o mesmo se sentir rejeitado mais uma vez. Então, para não sofrer a dor da rejeição, ele acaba não mostrando essa ideia maluca. Mas às vezes é a solução de um grande problema. Então ele passa a criar cada vez mais coisas somente na cabeça. E isso vai fazendo com que ele se feche. Sabe aquela pessoa tímida, toda contraída? Geralmente é um alto magro, com ombros para frente, como se ainda estivesse dentro do útero da mãe. Como se ainda estivesse isolado naquele mundo para não ser visto. Geralmente é aquela pessoa que entra muda e sai calada. Conhece alguém assim? Me dói no coração quando eu vejo uma pessoa dessas e eu entendo a dor que essa pessoa está sentindo. Primeiro porque ela tem um bloqueio de rejeição e eu sei o quanto é duro ter as ideias rejeitadas. E isso é como se sentir rejeitado. E dói muito ver todo aquele potencial guardado que poderia estar sendo utilizado e sendo colocado para dentro da caixa de volta para carregar o medo de existir. É tão difícil viver com a dor da rejeição. Somente quem sente essa dor sabe como é se sentir rejeitado. E ter essa rejeição sem poder compartilhar as ideias, e às vezes esse isolamento dentro da cabeça vai fazendo como se estivesse dentro de uma caverna, como se estivesse ainda no útero fechado para não ser visto. É lá aonde ele fica, ali só no mundo dele, sem interagir com as outras pessoas. E imagine você estar dentro de uma casa com uma pessoa que sente a dor da rejeição. Ela vive trancada dentro do quarto e ninguém entende o que ela faz tanto tempo lá. Ela cria um mundo lá dentro para viver a vida que ela gostaria de viver, mas a realidade nem sempre é bem assim. E aí traz consigo esse medo, e é tão grande esse medo de ser rejeitado, que ele acaba muitas vezes nem saindo da cabeça. O lado bom de quem sofre a dor da rejeição é quando ela se conhece, quando ela confia nas coisas que ela cria dentro da cabeça
e traz para o mundo, mesmo que o mundo as rejeite. Quando a pessoa está no seu potencial, ela não se importa com o que o mundo pense ou então faça com as ideias. Ele vai trazer novas ideias em cima das ideias que ele mesmo criou, e então esses benefícios ele vai conseguindo transitar entre esses dois mundos, o mundo da realidade e o mundo mental. E ele consegue vir para o mundo real e voltar para a caverna para criar, voltar para a realidade para ajudar as pessoas que estão à sua volta a executar as ideias que ele trouxe mirabolantes. Nem tudo na vida parece ser tão fácil, mas tudo pode ser muito simples quando você se conhece, quando você entende que você precisa da caverna para existir e é difícil tirar de lá quando estiver na dor. E aqui eu posso dizer que somos seres constantemente que vamos conviver com a dor existencial, a dor da circunstância de um fato isolado que aconteceu, ou então potencializar as características e o potencial de cada um desses bloqueios, de cada uma dessas feridas. E viver nesses três mundos é uma escolha diária, na dor existencial, na dor circunstancial e no potencial existencial. E é claro, você pode também desenvolver um quarto caminho, que é o que você vai fazer com tudo isso. Como você vai colocar tudo isso em uma caixinha, triturar e tirar o melhor de tudo isso. Porque toda dor traz consigo um potencial, e é esse potencial que você vai aprender a focar quando você se conhecer. E quanto mais você viver na dor do bloqueio, com medo de ser rejeitado de novo, maior será o medo. Por incrível que pareça, você vai atrair exatamente as pessoas que te rejeitam e rejeitem as suas ideias. E pior que aquela dor pode virar uma dor de estimação. Vai criando uma intimidade com aquela dor e habilidade de viver com essa dor, que às vezes já não consegue mais sair da caverna e transitar entre esses dois. E o que você pode esperar de quem traz esse bloqueio da rejeição? Espere razão, espere pensamentos, espere ideias fora da caixa, espere algo diferente, algo novo. Dificilmente vai fazer sempre a mesma coisa, como você verá em um bloqueio que é o da humilhação, que é difícil mudar quando está dando certo. Mas isso é assunto para o próximo bloqueio. Por isso, esteja conosco ligado nesta reta final. E o que mais não esperar de uma pessoa que traz a rejeição? É que você possa, por exemplo, deixa eu lembrar, fazer a mesma coisa, fazer do jeito que ele sempre fez. Ele sempre vai fazer diferente. Ele vai criar mundos diferentes, de formas diferentes, para viver o tempo todo de forma diferente. Ele não consegue viver igual. Isso vira monotonia. Por isso, aquela pessoa que está ouvindo música e trabalhando, e para quem tem outra característica, não consegue entender como é que ele consegue se concentrar. Ele ouve música e cria coisas incríveis ouvindo música, porque toda a energia que ele tem vai para a cabeça. E é essa energia que vai dando essa criatividade. E aqui você já começa a entender como que muitos casais que não se entendem, que vivem em mundos diferentes. Um tem medo de ser rejeitado e foge do abraço, enquanto o outro, que é o tema da nossa próxima pílula, ama ser abraçado, ama colinho e ama dar abraço. Como é que isso vai dar certo? Então esteja conosco na próxima pílula, você não pode perder por nada. Uma coisa é você entender a dor que gera o recurso no processo de formação. A outra coisa é você ter coragem de lidar. Então, para você entender esses dois mundos de quem ama abraço e de quem rejeita abraço para não ser rejeitado, ou então não gosta de contatos, eu convido você para estar conosco no próximo programa e entender de uma vez por todas como você pode aceitar aquela pessoa que chora até em inauguração de farmácia. Imagine como é difícil lidar com um bebê que chora. Só que às vezes você precisa ter muita empatia e respeito para lidar com um cônjuge que chora. E para quem traz a ferida da rejeição, a dor da rejeição, o bloqueio da rejeição, não entende como é que uma outra pessoa consegue chorar em público sem se envergonhar. Para quem traz a dor da rejeição, jamais você vai ver chorando em público. Ela vai segurar a dor, o choro, para que ela não seja rejeitada. E assim, eu vejo você no nosso próximo programa e entender de uma vez por todas por que e o que acontece com aquela pessoa que chora então em inauguração de farmácia e por que ela gosta tanto de falar. Vejo você no próximo programa.
Bye, bye. Você ouviu Pílulas da Felicidade com Lenice Reiner.